Graça e paz, igreja, amém? Que bênção, essa música foi um presente de Deus na minha vida hoje, viu, Raquel? Que bênção, essa é uma das músicas mais preferidas da minha vida, uma música que me acompanha há muito tempo e em muitas situações, e Deus mostra nessa música que Ele nunca nos abandona, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta noite. Nós já te louvamos, nós já clamamos a Ti com a Tua presença, é real em nosso meio. Nós, Senhor meu Deus, queremos agora, Senhor, ouvir, Senhor meu Deus, a Tua mensagem. Senhor meu Deus, usa-me, Senhor meu Deus, como instrumento em Tuas mãos, Pai. Que Teu Espírito Santo testifique em mim e testifique nos Teus filhos, Pai, aqui presentes. Senhor meu Deus, a porção que Tu tens para conosco, Senhor. Venha nos encher, Senhor, da Tua presença, venha nos trazer estratégia através da Tua palavra, para nós vencermos este mundo, vencermos o inimigo, assim como Jesus Cristo já venceu, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu nos fizeste mais que vencedores, e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, o título da mensagem de hoje é Fazendo a Diferença. Vou deixar o óculos aqui do lado, que eu pus uma letra bem grande para não precisar dele. Fazendo a diferença, irmãos. Será que nós fazemos diferença nesse mundo? Sim, nós fazemos diferença nesse mundo. E o tema é no gerúndio, fazendo. Dia após dia, nós estamos fazendo diferença nesse mundo. Nós fazemos diferença em todo o entorno da nossa vida, seja no trabalho, em casa, no estudo, na escola, no ônibus, no trânsito. Até no trânsito a gente faz diferença. Só que nós podemos fazer a diferença de forma negativa e também podemos fazer diferença de forma positiva. E eu queria saber, quem quer aqui ser uma bênção na mão do Senhor? Amém? Todos, né? Então, se nós queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor, nós vamos buscar fazer diferença de forma positiva. E para que nós possamos fazer diferença de forma positiva na vida das pessoas, nós temos que cumprir alguns requisitos. E o primeiro requisito que eu destaquei aqui é que você tem que morrer. Para você fazer diferença nesse mundo, você tem que morrer, eu tenho que morrer. Está escrito, Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com Ele no batismo da morte. Versículo 6 de Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado. Então, esse é o primeiro requisito. Se eu quero ser bênção na mão do Senhor, eu preciso morrer. Eu preciso me desfazer do meu eu, do meu ego, da minha vontade, das minhas convicções, dos meus sentimentos, e deixar o Espírito Santo fazer a vontade dEle. Jesus disse em Lucas 9:23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha que interessante essa palavra aqui depois. E tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Cada dia, irmãos, é todo dia que nós temos que negar a nós mesmos, e isso implica em renúncia. E quando nós lemos essa passagem, normalmente a gente se refere aos pecados, quando a gente vê aquele rol de pecados que está lá em Romanos 5:19, idolatria, feitiçaria, fornicação, adultério, ira, a maioria daqueles pecados ali estão relacionados ao corpo, e nós, de uma forma inadvertida, às vezes impensada, a gente passa para o estágio 1 da santidade. O estágio 1 da santidade é renunciar aos desejos pecaminosos do corpo. E a gente, às vezes, para por aí. Eu não estou pecando. Eu abri mão da imoralidade sexual,
eu não vou mais em balada, eu não bebo mais, eu não fumo mais, e está tudo certo, eu sou crente. Eu lembrei agora de um irmãozinho meu lá na outra igreja, que ele foi dar um testemunho, ele falou assim: nossa, irmãos, é muito estranho, porque eu vejo as pessoas subir no púlpito e falar, eu bebia, eu não bebo mais, eu fumava, eu não fumo mais, e tudo para a glória do Senhor Jesus. Eu não fazia nada disso, eu estava quietinho lá no meu canto, eu não fazia nada mal para ninguém, e Jesus me alcançou também, amém? Mas Deus veio para todos, Jesus veio para todos, mas nós temos que entender que nós temos que abrir mão daquilo que a gente faz de mal, mas também nós temos que abrir mão daquilo que a gente faz de bem, porque aquilo que nós fazemos de bem é nosso. Se você antes de aceitar Jesus Cristo, você já era um homem bondoso, uma mulher bondosa, você já tinha generosidade no seu coração, você era uma pessoa paciente, é teu. E nós também temos que abrir mão disso, porque é da nossa natureza. Nós somos feitos de corpo e alma. Depois que Jesus veio a nós, que vivificou o nosso espírito, e o nosso espírito vai transformar a nossa alma. Então nós, na nossa natureza humana, nós temos características boas e más, e temos que abrir mão de todas elas. Então nós temos que ultrapassar esse estágio 1 da santificação, aonde a gente pensa que abrir mão dos pecados do corpo está tudo certo. A renúncia implica em abrir mão das nossas coisas boas, do meu eu, do meu ego, das suas qualidades. Deus, Ele não quer mentes brilhantes, Ele quer corações obedientes. Eu vou repetir, Deus não quer mentes brilhantes, Deus quer corações obedientes. Deus age nos humildes, naqueles que se consideram pobres de espírito. Como Paulo disse lá em Coríntios, nós somos vasos de barro, nós somos mais do que nada, mas nós nos tornamos mais do que vencedores quando o verdadeiro tesouro nos enche. Nós nos tornamos mais do que vencedores quando o Espírito Santo vem e nos vivifica, e a gente começa a andar segundo o desejo do Espírito. E isso é loucura para este mundo. É por isso que a palavra de Deus é loucura para esse mundo. O mundo, eles querem ser super-humanos, através da filosofia de Nietzsche, que pregava o super-homem, que nós temos que ser seres superiores. E Deus usa os humildes, Deus usa os simples, e isso é loucura para os homens. Basta nós nos esvaziarmos, para que Deus vai nos agir dentro de nós, amém? Romanos 8, 5, 6 e 7. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Perceba, irmãos, como nós temos que abdicar da nossa natureza. Nós temos que ser pacientes, no sentido de esperar em Deus todas as coisas. Nós temos nossas qualidades, Deus não vai abrir mão das nossas qualidades. Cada um de nós aqui temos qualidades diferentes, mas nós temos que colocar essas qualidades a serviço do reino, não a nosso serviço, não de acordo com os nossos sentimentos. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós somos dominados pela nossa mente, e a mente aqui você coloca alma, vontade, elas nesse aspecto elas são sinônimos. Quando nós deixamos nos dominar com nossas mentes, quem que nos domina? As nossas emoções. Se nós deixarmos ser dominados pelas nossas mentes, quem vai dominar nossas mentes serão nossas emoções. Aí nós vamos conduzir nossas vidas de acordo com as emoções. E isso, ser conduzido na nossa vida pelas nossas emoções, é o que comumente está sendo dito como crente almático. O pastor usou essa frase, essa expressão domingo. Do crente almático. Para mim é uma palavra totalmente paradoxal, né? É crente carnal mesmo, né, pastor?
O crente almático é o crente carnal. E se ele está na carne, ele está na natureza dele, não na natureza divina. E se ele está na natureza divina, ele é um cristão natural. Existe cristão natural? Não. Existe o homem natural e existe o homem espiritual. Agora, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Assim como nós somos santos que pecam, nós não somos pecadores, mas nós também podemos ter os nossos momentos que deixamos aflorar a nossa ira, a nossa indignação, alguma coisa nesse sentido, mas isso não pode dominar mais as nossas vidas. Nós não podemos ser dominados por esses sentimentos. Nós temos que controlar os nossos sentimentos e não sermos escravos dos nossos sentimentos. Eu listei alguns exemplos aqui, muito comuns, graças a Deus não nessa igreja, mas na vida do cristão como um todo. Você está muito feliz, está inserido no meio em que você vive, seja no trabalho, na família, na igreja, você se sente útil, as pessoas te dão ouvidos, mas de repente basta alguém te contrariar, as suas opiniões começam a ser diferentes das dos outros, as pessoas começam a tomar atitudes que te desagradam, aí você acha que é para o lado pessoal, você já se aborrece, porque a pessoa não concorda com você. Você acha que isso foi de forma intencional, e não é intencional. Nós somos pessoas diferentes, com criações diferentes, com formações diferentes, com pais diferentes, até a geografia faz diferença. Quem é criado em Sorocaba faz diferença de quem é criado aqui em Campinas, aqui do lado. As pessoas são diferentes, então nós, naturalmente, temos opiniões diferentes, e nós temos que saber lidar com isso. E quando nós nos contrariamos com opinião diferente, aí é o nosso sentimento dominando o nosso ser. Não é legal. O crente almático, ele valoriza as sensações. Deus concede a sua presença e considera tal sensação com alegria suprema. Então Deus está no nosso meio, está agindo, de repente a pessoa foi tomada por um gozo espiritual. Falamos isso ontem, né, pastora Joana? Né? Como Deus concede, né, um gozo espiritual para nós, a paz que Ele traz é algo que não existe nesse mundo, mas às vezes essa alegria passa, essa alegria não é constante. A gente vai trabalhar, a gente vai estudar e a gente não está naquele momento de gozo espiritual e a pessoa se sente inferior, porque não está sentindo mais aquilo. Ou ela, quando passa por essa experiência, ela se acha mais espiritual que os outros, porque foi merecedora daquilo. Né? Se Deus me encheu dessa forma, é que eu estou suave na nave. Não. Isso é graça e misericórdia de Deus. Não é por nossos méritos. Os espirituais, eles não vivem pelo sentimento, mas pelo amor, pela fé e pela obediência. Amém? Eu vou repetir. Os crentes espirituais não vivem pelo sentimento, mas pelo amor, pela fé e pela obediência. Há umas 3 semanas atrás, a Stephanie estava ministrando louvor e ela falou assim, que as amigas dela perguntam, o que você sente lá na igreja? Eu achei ótima a resposta dela. Eu não sinto nada. Por que ela respondeu isso? Porque ela faz aquilo por amor, ela faz aquilo por obediência. Só que a sociedade, principalmente a sociedade pós-moderna, está procurando experiências místicas. A sociedade quer vir para dentro da igreja ou por qualquer outra religião para ter sensações místicas, aquelas experiências extrasensoriais, como se fosse algo místico mesmo. Mas nós sabemos que não funciona assim. O nosso Deus sobrenatural age sobrenaturalmente em nós. E nós sentimos esse gozo. Não tem nada de místico. Tem totalmente de espiritual, mas místico não. Mas nós agimos não por impulso, não pela alegria de estarmos vivendo isso, mas pelo amor, pela obediência. O crente almático, ele busca conhecimento bíblico, mas não sabe a diferença de conhecimento bíblico e conhecimento espiritual. E quando ele começa a adquirir conhecimento bíblico, em vez dele olhar para dentro dele, começa a julgar os demais. Então, quando ele está ouvindo uma mensagem na igreja, nas redes sociais, ou estudando a Bíblia, ele fala, isso aqui serve para fulano.
Para ele nunca. Esse é o crente almático. Sentem-se grandemente magoados quando seus posicionamentos não são levados em consideração. Não conseguem lidar com as críticas. E quando são rejeitados, pensam que foram injustiçados e mal compreendidos. Porque eles acham que tudo que falam e tudo que fazem é motivo de júbilo, é motivo de bajulação, de elogio. Não é assim que funciona. Trabalham com zelo e trabalham com capacidade dentro da igreja, mas nunca buscam a vontade do Senhor. Eles querem trabalhar, mas não sabem se isso é a vontade de Deus, daquilo que Ele está fazendo na igreja. Não tem paciência para esperar de ouvir de Deus aquilo que Deus quer na vida dele. Trabalham muito dentro da igreja, mas somente se estiverem dispostos e alegres. Se surgir obstáculos, se surgir divergências, se os seus serviços não estão sendo reconhecidos dentro da igreja, logo desanimam e param de trabalhar. Atuam por impulso e não por princípios de obediência. E isso não é só no século 21, irmãos. A Bíblia está recheada de pessoas assim. Marta é uma delas. Os apóstolos foram assim, não quiseram conversar com a mulher samaritana. É a alma falando, aflorando, não deixando a vontade de Deus agir. É os apóstolos que dormiram por tristeza, quando Jesus foi orar no jardim de Getsemane. A Bíblia fala, eles dormiram por tristeza, deixaram os sentimentos dominarem ele. A Bíblia é completa, irmãos. Eu fico abismado com o Papai do Céu. Ele não deixa nada de fora, nada. 2024 anos depois de Jesus, e qualquer coisa que a gente passa nesse mundo tem resposta na Bíblia. Minha esposa me presenteou com uma Bíblia bem pequenininha, quando a gente começou a namorar. E dentro da sabedoria dela, ela escreveu assim para mim: sei que aqui você vai encontrar resposta para tudo. Jamais esqueci essa frase, a gente nunca conversou sobre isso, né? Mas é verdade, irmãos, a Bíblia não deixa nada de fora. A Bíblia fala, em Hebreus 4,15, que Jesus em tudo foi tentado, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim, alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em tudo, tudo que você estiver pensando aí, Ele foi tentado. Tudo que vocês estiverem pensando aí, Ele foi tentado, porque a palavra de Deus não é falsa, e é verdadeira. Se Ele foi tentado em tudo, eu acredito. E nós temos um presente de Deus que foi dado a Jesus. Olha que interessante. Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Mas eu pensei nisso hoje, pastor Rafael. Ele mesmo sendo 100% Deus, na hora dele ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Deus presenteou Jesus com o Espírito Santo, para que ele pudesse ter essa companhia de tudo aquilo que ele ia passar. Se Jesus Cristo, sendo 100% homem, 100% Deus, não abriu mão do poder do Espírito Santo, quem somos nós para abrir mão do Espírito Santo? Então você acha que pode passar pelas lutas que você passa sozinho? Que você é o bom? Que você é o super crente? Não abram mão do Espírito Santo de Deus na sua vida. Acordem todos os dias da sua vida e fala assim: Espírito Santo, venha, porque sem você eu não consigo. Se Jesus Cristo precisou, se Jesus Cristo foi presenteado com o Espírito Santo. Eu fico pensando naquelas passagens, e acho que nós assistimos bastante aquele seriado The Chosen, né? Como os judeus, os fariseus tentaram a Jesus. Será que se o Espírito Santo não tivesse com Jesus, ele não tinha voado no pescoço daquela turma? Porque ele era tentado o tempo inteiro. Ele era apurrinhado, ele curava um cego, vinham falar abobrinha para ele. Ele curava um coxo, ele expulsava demônios, as pessoas vinham atrás dele apurrinhando ele. E ele sempre respondendo de uma forma
correta, firme, incisiva e fleumática, sem perder a paciência. Isso só pode ser o Espírito Santo. Até naquele momento que ele se indignou com aquele comércio no templo, ninguém tentou ele. Isso é que interessante. No momento que ele se indignou, ninguém tentou ele. Aquilo foi premeditado dele. Isso tem uma razão de ser. Ele não perdeu a paciência com aquilo. E às vezes que tentaram fazer com que ele perdesse a paciência, ninguém tirou ele da paciência. Irmãos, precisamos do Espírito Santo na nossa vida, para fazer diferença. Na minha outra igreja, eu fiquei 20 anos nela, e tinha um irmãozinho lá, que quando eu cheguei, ele, não sei porquê, não ia com a minha cara, porque eu cumprimentava todos de forma igual, e eu cumprimentava ele igual também, mas ele se desviava de mim, não olhava para mim, tentava não me cumprimentar, quando me cumprimentava de uma forma com muita má vontade. Qual que era a minha reação natural diante disso? Deixa para lá esse cara aí, quer falar comigo, também não vou falar com ele. E eu fiquei 20 anos nessa igreja. Como que é seu relacionamento com essa pessoa 20 anos? Só que eu falei assim, eu vou quebrar esse cara. Eu chegava todo dia na igreja e abraçava ele. E mostrava os dentes para ele. Costumo falar, gente, mostra os dentes, irmãos. Não faz mal, não. Mostra os dentes. Sorri para todo mundo. Ninguém vai achar ruim de você estar sorrindo para ela. Muito menos um abraço, né? Um abraço não faz mal. Um abraço é terapêutico. Então eu chegava todo domingo, abraçava aquele irmão, mostrava o sorriso, e sabe como que era a reação dele? A mesma. Não mudou. Sabe quanto tempo passou assim? 2 anos. 2 anos eu abraçando esse cara, e esse cara me afastando dele. E eu não desisti. Eu não desisti. Depois isso foi quebrado. Fiquei 20 anos na igreja, irmãos. Conhecia todo mundo lá. Tinha os meus amigos lá. E quando eu resolvi sair da igreja, sabe quem veio falar comigo por primeiro? Ele. Falou, Molina, não saia. Igreja é tudo igual. Tem defeito aqui, tem defeito lá. Isso não deixa de ser verdade, mas não quis entrar em detalhes, porque o motivo de eu estar saindo para ele, né? Não queria contaminar ninguém. Mas ele foi meu irmão durante 18 anos. Ele não foi meu amigo. Ele nunca me convidou para ir na casa dele. Uma vez eu convidei ele para a minha casa, ele foi, uma vez só. Mas ele nunca me convidou para ir na casa dele. Mas nós éramos irmãos, nós trabalhávamos juntos, nós servíamos lá no Ministério Diaconal, ele era um carregador de piano, ele trabalhava ao meu lado. Nós temos que praticar irmandade, irmãos. A igreja não é um clube. Eu estou antecipando aqui a palavra, já estou falando coisa que está no final. Teve uma outra situação, há uns 12 anos atrás, onde um irmão lá, nessa mesma igreja, me fez muito mal mesmo, para mim, para minha esposa. E como que lidar com isso dentro da igreja, né? Que a gente vai caminhar juntos. A gente não está isento de passar essas coisas, não estamos blindados. Né, pastor? E como que lidar com isso? Como que eu lidar com esse sentimento? Aí Deus me revelou o que já está escrito. Eu não lembrava o que estava escrito, mas Ele me falou. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, disse assim: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. E aqui, ó, a estratégia que Deus deu para mim: e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Deus me deu essa estratégia, comecei a orar por ele. Que delícia orar por ele, irmãos do céu. Claro que não. Pelo menos no começo, né? Não sei se todos assistiram aquele filme A Cabana. Quem já assistiu aquele filme A Cabana aqui? Veja eu vou dar spoiler aqui, porque o filme tem 10 anos. Deus leva ele a verbalizar, para ele liberar perdão para o assassino da filha dele.
esse verbalizar é importante, irmãos. E eu comecei a orar por aquele irmão, e Deus começou a tratar a minha vida. Deus me fez enxergar ele como Deus enxerga ele, não como eu enxergo. Olha como isso é importante. Nós temos que destilar não veneno, nós temos que destilar amor. Porque Jesus falou, amai o próximo como eu os amo. Você vê que ele reformou o mandamento dele, porque no começo ele tinha falado, amai o próximo como a ti mesmo. Mas depois ele reformou e deixou mais perfeito, amai o próximo como eu os amo, porque o amor de Jesus é muito mais perfeito que o meu. Então eu comecei a amar aquela pessoa. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Fazendo a diferença nesse mundo, você tem que tomar posse da mente de Cristo. Está escrito lá em 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O que eu falei no item anterior? Que nós temos que morrer, e morrer se implica renúncia, implica obediência, implica nos esvaziar. Um espaço vazio precisa ser preenchido. Então, o que a gente vai preencher esse vazio se nós nos esvaziamos? Com a presença do Espírito Santo. Só que eu estou indo um pouco mais além da presença do Espírito Santo, porque eu sei que você sabe sobre isso, que nós temos que encher do Espírito Santo. A Bíblia está repleta de passagens disso. Mas essa passagem, ela me chamou a atenção, porque Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. E o que é interessante nessa passagem, eu vou ler alguns trechos, mas não inteiro, porque é muito comprido, são 16 versículos. Paulo foi transformado pelo Espírito Santo. Paulo era um cara super inteligente, Paulo era um cara culto, ele era socialmente elevado, culturalmente elevado. E quando ele começou a pregar, ele começou a pregar com a inteligência dele. Lá está escrito em Atos, que ele viu lá em Atenas aquele Deus desconhecido, ele começou a pregar sobre aquele Deus desconhecido, e usou palavras boas, eruditas, verdades. O que aconteceu naquela passagem? Só um se converteu, ele pregou para uma multidão. Então ele achou que a inteligência dele ia fazer a diferença, e não fez, não teve efeito prático. E se você olhar aquela pregação dele, é uma pregação bonita, mas ele falou bonito, mas não foi pelo Espírito. Olha a transformação de Paulo em 1 Coríntios 2, ele fala assim, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, olha a simplicidade como ele foi para Corinto, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus, irmãos, nós temos a mente de Cristo, mais do que ser cheio do Espírito, mais do que sair daqui da igreja cheio do Espírito, nós temos que caminhar na nossa vida sabendo que nós temos a mente de Cristo. Veja só, a pergunta, não é que ele está acessível não, tá? A mente de Cristo não está acessível, só está acessível se você não tomou posse. O que eu falei, qual que é o título que eu dei aqui? Você tem que tomar posse da mente de Cristo, você tem que adquirir isso para você, e é de graça. Você não tem que buscar princípios de sabedoria quando você bem entender, você tem que caminhar dessa forma, porque nós temos a mente de Cristo. E terceiro, e último ponto, irmãos, para fazer diferença neste mundo, você precisa demonstrar amor. Que o amor seja em você tão evidente quanto a roupa que você usa. Mas não basta falar que ama. Não basta falar que ama.
Eu fiquei 20 anos numa igreja. Por que você acha que eu saí da igreja? Quando eu fui sair da igreja, quem me conhece sabe que eu falo na frente, não falo nas costas. E eu abri o jogo para o pastor. Falei, pastor, é isso. E falei 1h55 falando. Todos os motivos que me levaram a sair da igreja. E uma das coisas que eu falei para ele é: a igreja não ama mais. E eu não estava falando de experiência minha, tá? Eu não estava sendo um crente almático que ninguém me ama. Eu cheguei na igreja, o Lore não me cumprimentou, passou batido. Não, eu não estou falando esse tipo de coisa. Não era uma experiência sensorial minha, que eu me senti menosprezado na igreja. É porque como eu trabalhava na igreja, eu conseguia dar nome aos bois, esse aqui está precisando de orientação, e ninguém está dando orientação. E eu falei uma coisa interessante para o pastor. Pastor, quando termina o culto, os amigos vão se conversar. Eu não vejo conversa entre pessoas que não são amigos. É por isso que eu disse, irmãos, que a igreja não é clube. Igreja é um ajuntamento de pessoas que têm em comum a coisa mais nobre e linda desse mundo. Nós fazemos amizades no futebol, no curso de inglês, no curso de corte e costura, em classe de aula a gente faz amizade. Mas aqui, e eu não estou falando necessariamente aqui, mas quando termina o culto, as pessoas conversam com seus amigos, não conversam com seus irmãos. Que a gente possa fazer diferente. Que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas. Porque quem não tem amigo, e na outra igreja eu percebi isso, quem não tinha amigo, terminava o culto e ia embora, porque ele ia esperar para quê? Ninguém ia conversar com ele mesmo. Eu observei isso, tá? É imaginação minha, eu observei isso. E não observei uma vez também, observei várias vezes. Então, irmãos, temos que praticar a irmandade. Temos que praticar a irmandade, irmãos. Vou dar lição de casa para vocês, que serve para mim também. Terminou o culto, procura alguém que você não conhece, pega o telefone dele. Não precisa de papel e lápis mais não, tem o celular. Não sabe o nome do irmão? Não tem problema. Sai da sua zona de conforto, não tem problema. Seja irmão dele, e ele vai ser irmão de você. A igreja está crescendo. Tem pessoas antigas, tem pessoas novas, a responsabilidade é dos dois, mas o novo é mais acanhado. Então a responsabilidade é do mais antigo, de chegar para o novo e falar, qual que é o seu nome? Deixa eu anotar aqui, seu telefone. É claro que ele vai dar, troca mensagem com ele, não sabe o que falar com ele, manda a palavra de Deus para ele. Pô, a gente tem tanta coisa em comum. Quem é São Paulino, gosta de São Paulino, também tem que gostar de corintiano. Mas aí começa a ter as coisas, grupos de interesse, isso chama grupos de interesse. Isso é estratégia de célula e de evangelização, grupos de interesse. Você vai pregar a palavra de Deus nos seus grupos de interesse. Mas dentro da igreja, nós temos um maior interesse de todos. Nós somos irmãos, nós somos parte da mesma família, nós temos o mesmo pai, nós vamos viver juntos na eternidade. E você não vai conversar com ele por quê? Porque é tímido. O pastor falou sobre timidez, não ontem, no outro domingo. Aliás, eu fui falar para ele, pastor, você está falando tudo o que eu ia falar. Ele me convidou para pregar faz 10 dias. Aí no domingo passado, eu falei, pô, Deus já me falou isso. Aí domingo, Deus já me falou, ele falou assim, não, vai nessa, não precisa mudar não. Se Deus já falou, permaneça nisso. Irmãos, é muito sério o que eu estou falando. Eu saí de uma igreja por falta de amor. E uma igreja que não tem amor, não tem nada. Não tem nada, não adianta ter dinheiro. Não adianta estar cheia. Uma igreja sem amor não tem nada. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando em Coríntios. A primeira vez que eu vim nessa igreja,
Quando eu estava lembrando disso antes de vir para cá, eu chorei. Porque a primeira vez que eu vim nessa igreja, o pastor Rafael estava pregando sobre o amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu precisava daquela palavra naquele dia. Eu não sabia para onde eu ia, irmãos. Não tenho nem ideia, porque a maioria das pessoas, quando sai de uma igreja, vai para outra, já sabe para qual igreja vai. Eu não. Eu não tinha destino. Minha esposa está esperando eu falar uma coisa que ela acha que eu vou falar. Eu vou falar. Eu falei assim, vou virar um cigano gospel. Eu vou de igreja em igreja, porque eu não sabia que igreja que eu ia. Um domingo eu vou numa igreja, no outro domingo eu vou outra igreja, e assim vai, e assim caminha a humanidade. Eu cheguei aqui, não saí mais, irmãos. Glória a Deus. Porque eu vi o amor de Deus nesse lugar. Eu vi o amor de Deus nas pessoas. Irmãos, se nós não reproduzirmos o amor de Deus nesse mundo, o que será de nós? Ai de nós, irmãos. Ai de nós. Ai da igreja, se a igreja reter as bênçãos do Senhor. Não retenham, irmãos. Verbalize, irmãos. Não saia da zona de conforto. Demonstrem amor. Amar é fácil. Amar é fácil, mas demonstrar amor é diferente. Que sejamos reinos e sacerdotes. Não terceirizemos como igreja essa tarefa que é na igreja para os pastores, tá? Eu já vi pastores terem depressão, pastores terem burnout. Isso é culpa, desculpa, é culpa da igreja, que deixa o pastor fazer tudo sozinho. O pastor não vai fazer tudo sozinho. Nós somos reis e sacerdotes. Deus deu à igreja autoridade para pisar cobras e escorpiões. Deus deu autoridade para a igreja que o poder do inimigo não fizesse nenhum dano a nós. Nós temos autoridade, irmãos. A palavra de Deus diz que a igreja tem autoridade. Se nós temos autoridade numa guerra espiritual, acho que a gente não é nem soldado, a gente tem patente. A gente é oficial, a gente é capitão, tenente, sargento. Nós temos a equipe de governo, que são os nossos coronéis. Jesus é nosso general. E quem é soldado é o anjo. Se a Bíblia fala que Ele nos deu autoridade, vamos exercer essa autoridade. Mas vamos exercer essa autoridade com amor. Vamos exercer essa autoridade com a mente de Cristo. Não vamos deixar tudo na mão dos pastores. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Curve sua fronte. Vamos refletir agora em tudo aquilo que Deus ministrou em nossa vida nessa noite. Deixa eu começar perguntando o seguinte: a ira te domina? A tristeza te domina? A mágoa? A indignação? Quem sabe a alegria seja a mola propulsor da sua vida? Quem sabe seja o orgulho? Quem sabe seja a vaidade? Quem sabe seja o desejo de querer mais, ser mais e melhor do que os outros? Quem sabe ao contrário, é o total menosprezo que você sente em relação a si mesmo, achando que você não serve para nada, que não faz diferença na vida de ninguém. Entregue tudo isso agora aos pés de Jesus. Você foi sepultado com Ele. Assim como Cristo ressuscitou em carne e osso, deixa Ele também ressuscitar em você. Saiba que a mente de Cristo não está ali longe, inalcançável. Ele quer viver em você todos os dias. Permita-se acreditar nisso. Dependa diariamente do Espírito Santo. Deseje agradar constantemente a Deus. Manifeste em sua vida a humildade de Cristo. Romanos 8 está escrito que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, nos dará vida.
Não retenha a sua bênção. Faça a diferença na vida das pessoas, através do poder do Espírito Santo. Agora é o momento de entregar tudo aos pés da cruz. Se você tem mágoa por alguém, se você encontrar alguma pessoa e não tiver vontade de abraçar essa pessoa, é porque há algo dentro de você que ainda não liberou perdão. Verbalize isso agora, meu irmão, minha irmã. Libere perdão para essa pessoa que você não tem vontade de abraçar. Se você quer fazer diferença, se você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor, é necessário, é imperativo que você deixe toda a mágoa. O amor é a página 1 do cristianismo. Não tem como viver com mágoa. O ódio é do diabo. Quando nós odiamos alguém, nós nos aproximamos do diabo, nós nos ficamos parecidos com o diabo. Meu irmão, minha irmã, se liberte desse sentimento nessa noite. Deixa Deus agir na sua vida, deixa o Espírito Santo enxergar, mostrar a você como Ele enxerga essa pessoa. Deus ama essa pessoa, e você vai passá-lo a amar a partir de hoje, porque é isso que o Espírito Santo quer na sua vida. Irmãos, não deixe os sentimentos dominar você, deixe o Espírito Santo de Deus dominar você. Não seja um crente almático, porque crente almático não existe. Só existe o crente espiritual, que obedece, que ama e que tem fé. Permita o Espírito Santo te conduzir diariamente na sua vida. Nós vivemos todos os dias com conflitos, com dissabores, com opiniões contrárias. Nós não estamos livres disso, mas podemos nos livrar dessa contrariedade que está dentro de nós. Libere, irmão, libere, irmã. Aprenda a demonstrar amor. Amar não é só não desejar mal a ninguém. Amar não é somente orar pela pessoa. Amar é um ato de vontade, aonde a pessoa possa se sentir amada. Irmãos, que o amor seja tão evidente na sua vida, igual a roupa que você usa. Essa é a marca do cristão. Joga fora todo o ódio. O ódio é um copo de veneno que você dá para a pessoa, quem morre é você. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por esta casa de oração, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é nesse lugar que nós vamos ver expandir o Teu Espírito Santo dentro de nós. A expansão não é só em números, a expansão é a presença do Espírito em nossa vida. Não fique de fora, irmão. Não fique só observando, faça parte disso. Faça parte da expansão do reino. E a expansão do reino começa dentro de você, dentro de mim. Faça parte disso. Não seja um observador. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua boa palavra. E que nós saímos dessa noite, Senhor, com a certeza de que nós temos a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.